Bandeirantes acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Já foram guerras entre Índia e Paquistão que chamaram a atenção do mundo pela ferocidade e pelo fato de que cada uma delas acabava não com um amplo acordo de paz, mas com uma espécie de promessa de que outra guerra aconteceria. E a situação se agrava outra vez. Mais uma vez, por conta do que ocorre na Caxemira. Isso tem a ver, claro, com todo o processo que levou à divisão do chamado subcontinente indiano entre Índia e Paquistão, quando houve a independência. Embora o movimento pela independência, especificamente do Paquistão, ele já tivesse dado demonstrações de força política 7 anos antes da independência. Fato é, são 2 países com arsenais nucleares. Houve um ataque que matou 26 civis na região indiana de Jammu e Caxemira no dia 22 de abril. Acho que todos se lembram, né? O noticiário tratou disso com algum destaque. E houve, então, a partir daí, uma série de provocações, acusações mútuas, ameaças mútuas. O atentado, ele foi assumido por uma organização que é a Frente de Resistência, reivindicou o atentado, mas a Índia disse que essa facção é fachada para o Lashkar-e-Taiba, que é uma organização baseada no Paquistão e que muitos países classificam como terrorista, que é muito discutível. Mas o Lashkar-e-Taiba atua no Paquistão. É uma organização baseada no Paquistão. A Frente de Resistência foi o grupo que assumiu o atentado. E a Índia diz que a Frente de Resistência é apenas fachada das ações do Lashkar-e-Taiba na Caxemira. Houve uma operação de busca pelos terroristas e o exército indiano chamou de missão de localizar e destruir suspeitos no Vale da Caxemira. Olha, não falou de prender suspeitos e aí tentar descobrir se são culpados, né? Se de fato participaram do atentado. Quando se fala em destruir suspeitos, você está dizendo que sim, pode acontecer de você matar gente que nada tem a ver com o atentado. E essa indiferença tem a ver com a ideia de que paquistaneses nessa região são para a Índia suspeitos. O Lashkar-e-Taiba, ele opera no Paquistão, teve ligação com Bin Laden quando foi fundado, isso há mais de 30 anos, e tem o objetivo declarado de anexar a Caxemira ao Paquistão. Ora, o Paquistão é um país islâmico, majoritariamente islâmico. Não por acaso, sua capital tem o nome de Islamabad. A Índia, que tem hoje, certamente, em torno de 200 milhões de muçulmanos,
Só que a população da Índia é de 1 bilhão e 400 milhões. Mas, mesmo assim, é preciso reconhecer que 200 milhões representam uma parcela expressiva da população indiana. São 200 milhões de muçulmanos, uma população majoritariamente hindu. Aí você tem cristãos, você tem aqueles que são budistas, budistas na Índia, mas a maioria está com o hinduísmo. A maioria é hindu. E há no partido do Modi, Narendra Modi, que vai emendando um mandato depois do outro, né? Inequivocamente, ele é o líder hoje da principal força política, com sobras, na Índia. Superou consideravelmente o Congresso, não, o partido do Congresso, mais da Sônia Gandhi, né? De descendentes da Indira Gandhi. Mas o Modi e seu partido, eles mesclam a defesa da modernização da economia indiana, com investimentos em tecnologia, com produção em larga escala para se tornar um dos maiores exportadores de fármacos e equipamentos tecnológicos no mundo, e a Índia está conseguindo isso. A Índia tem hoje o terceiro PIB do mundo, em termos de paridade. E em PIB nominal, é o quarto PIB do mundo. Passou o Japão agora e vai passar a Alemanha. Isso é certo. Ficará atrás apenas dos Estados Unidos e China. Por outro lado, Modi consegue maioria com um discurso fortemente nacionalista, religioso, e esse discurso passa pela alimentação da hostilidade aos muçulmanos. Muitas vezes ele fala, não, queremos ter relações cordiais com o Paquistão, e a Índia é para todos, mas sempre que há uma crise ou uma eleição, Modi e o seu partido alimentam o discurso fortemente nacionalista e religioso. E as coisas se mesclam. Religião e o conceito de nacionalismo indiano se mesclam fortemente. Para muitos, são coisas inerentes uma à outra. São coisas ligadas de maneira permanente, indissolúvel. E quando aconteceu esse atentado, houve uma série de reações dos dois lados. Porque a Índia não disse, nós vamos caçar os terroristas. Não disse apenas isso. Isso foi dito. Mas também foi dito pelo Modi que a culpa é do Paquistão, que o Paquistão é responsável por esse atentado. E ameaçou, e já começou a cumprir a ameaça, de ignorar um tratado que é fundamental nas relações entre Índia e Paquistão. Um tratado que permite ao Paquistão receber água, sem a qual suas pequenas fazendas que alimentam e garantem a sobrevivência de centenas de milhares de pessoas na fronteira com a Índia, a vida dessas pessoas, do ponto de vista econômico, se torna inviável. Porque há um tratado entre os dois países para que a Índia garanta
o fornecimento dessa água para que o Paquistão tenha viabilidade econômica naquela região. E a Índia afirma que 2 dos 3 militantes que atacaram turistas eram do Paquistão. E o fato de serem do Paquistão parece suficiente para a Índia dizer que a culpa é do governo do Paquistão. Interessante que o Paquistão, por sua vez, ele já estava mergulhado na sua própria crise política, porque houve um golpe de Estado no Paquistão. Essa é a realidade. Um golpe de Estado que, inclusive, teve uma notória participação dos Estados Unidos, que achavam que o Paquistão estava se aproximando muito rapidamente da China e dos interesses chineses. E era preciso evitar que isso ocorresse. E aí o velho método dos Estados Unidos, também utilizado em larga escala por Grã-Bretanha, por França, Alemanha, derrubar governos, não é? Promover, financiar, organizar golpes de Estado. É uma especialidade das potências ocidentais e ninguém atingiu o nível de estado da arte do golpe de Estado que os Estados Unidos conseguiram. E essa questão da água é tão séria, isso produz tal tensão social no Paquistão, porque lavouras inteiras serão perdidas, até porque tem chovido muito pouco. Eles estão enfrentando uma seca. Os rios já estão baixos. Se a Índia fecha a torneira, haverá uma crise profunda, uma crise social, econômica, inviabilizando a produção agrícola. E, claro, fazendo aquelas terras voltarem à aridez anterior, sem possibilidade de canais de irrigação e assim por diante. Então, essa é uma questão central para o Paquistão, que já tem a sua crise, porque grande parte da população não admitiu aquele golpe de Estado. Sabe que quem está mandando no país é uma junta militar. Há um governo civil, mas quem manda são os militares. E a população tem feito manifestações constantes em Karachi, que é a mais importante cidade do ponto de vista econômico, em tamanho, e também, claro, em Islamabad, mas principalmente em Karachi, que é a São Paulo do Paquistão, né? É a cidade mais rica, mais próspera, maior, seu centro financeiro e assim por diante. O Paquistão, o governo paquistanês, enxergando a crise que essa situação pode desencadear, ainda que não haja guerra, uma crise social, uma crise na produção, um enfraquecimento do governo, porque as pessoas já estão irritadas com o golpe de Estado e ficarão ainda mais se começar a faltar dinheiro, se começar a faltar comida. O Paquistão resolveu responder aos brados e disse que se a Índia quer guerra, o Paquistão está pronto para isso. Claro, a China entrou na parada, disse que o Paquistão está com a razão, a China tenta recuperar a forte influência que teve no Paquistão. Ainda tem muita influência econômica, mas quer retomar a influência política, que foi abalada por esse golpe patrocinado pelos Estados Unidos. A China deu razão ao Paquistão, mas aconselhou o governo paquistanês a evitar um conflito armado com a Índia. A China, que tem os seus problemas com a Índia, é uma relação cheia de ambiguidades, porque ambos fazem parte do BRICS,
ambos, desde o início, no BRICS, com o Brasil e com a Rússia. Aí logo depois veio a África do Sul. Houve claramente um amortecimento nas tensões. China e Índia hoje dialogam mais, têm interesses comuns, tentam estabelecer parcerias, mas ainda há tensão territorial. E, de certa forma, o fato de que a China quer deixar claro para a Índia que o crescimento econômico dos indianos não significará a perda da hegemonia chinesa na Ásia, incluindo o sul da Ásia, a própria Índia. A ONU mandou recados numa velocidade impressionante. As notas da ONU iam sendo emitidas. Cautela, cautela, porque ela sabe o risco que há. São dois países de importância crescente. A Índia, não só pelo tamanho da população, que já está um pouco maior do que a da China, segundo os censos mais recentes, uma diferença pequena, ambos com mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. E o Paquistão tem 240 milhões de habitantes, população maior que a do Brasil. E tem uma importância numa região que é crítica, que é o Oriente Médio. Ali é o verdadeiro Oriente Médio. Paquistão, Irã e Afeganistão. Esses três países formam, de fato, o Oriente Médio. É claro que convencionou-se chamar o Oriente Próximo de Oriente Médio, né? E hoje isso virou uma denominação corrente, né? Então, Israel, Jordânia, Síria, Arábia Saudita, Kuwait, Bahrein, Catar, Líbano, são todos incluídos no rol que é feito aí indevidamente de países do Oriente Médio. Ali é o Oriente Próximo, né? Aliás, basta olhar um mapa para entender por que os europeus chamavam de Oriente Próximo, não é? É o que está logo depois do Mediterrâneo. E ao sul do Mediterrâneo, o norte da África, com o Egito, com a Argélia, com a Tunísia. Mas o Oriente Médio, você tem Afeganistão, Paquistão e Irã. Então é uma região, até porque neste momento há uma tensão, vejam só, entre Paquistão e Irã. Tensão militar. Não por acaso, depois daquele golpe de Estado no Paquistão. Uma série de tensões entre Paquistão e Irã. Então, o Paquistão tem tensões com o Irã, seu vizinho, e tensões com a Índia, seu vizinho, do outro lado. Com a poderosa Índia. E ambos, Índia e Paquistão, têm armas nucleares. A Índia, no fim de semana passado, realizou testes com mísseis. Obviamente sem ogivas, né? Mas uma demonstração de que pode atingir o território paquistanês, seja na proximidade da fronteira ou lá em cima. Claro, a ameaça é de uso de ogivas convencionais, não nucleares. Quando os dois países, primeiro a Índia, depois o Paquistão, desenvolveram armas nucleares, houve uma espécie de paz respeitosa, né? Mas, hoje, há uma espécie de certeza de que ninguém vai usar ali, a não ser numa situação crítica, de derrota inevitável, com armas convencionais. Aí você pode lançar a arma nuclear, como quase uma ação desesperada. E os dois têm armas nucleares. Por isso a ONU emite febrilmente essas notas, com muita velocidade elas vão saindo,
Parem, cautela, conversem. A ONU se dispõe a ser mediadora, mas não partam para as armas. A China, à sua maneira, está dizendo a mesma coisa, embora tenha colocado uma vírgula para dizer que concorda com a posição do Paquistão. A Índia, obviamente, sabe que o que a China está fazendo é tentar reafirmar sua importância política. A econômica está intocada, né? A importância chinesa no Paquistão hoje é imensa, mas ela quer recuperar a influência política, voltar a superar a influência dos Estados Unidos. O Paquistão foi por muito tempo um forte aliado dos Estados Unidos nos tempos do Mohammad Zia-ul-Haq, general, ditador. E a Índia da União Soviética. E depois o Paquistão, com governos islâmicos, distanciou-se dos Estados Unidos. Mas uma posição de não alinhado. E aproximou-se da China até como contrapeso à importância indiana. E a China não ia perder essa oportunidade. Então há muitos interesses em jogo ali. E já foram, vale sempre notar, já foram 3 guerras e mais um confronto que foi muito rápido. Por isso não é chamado de a 4ª Guerra Indo-Paquistanesa. E dessas 3 guerras, 2 foram por causa da Caxemira. A Caxemira é quase integralmente muçulmana. Tem lá indianos, né? Até porque a Índia faz questão de ter ali núcleos de investimento, etc. Mas a maioria da população é muçulmana. Uma parte que era a independência e a outra parte que era a integração da Caxemira ao Paquistão. Uma secessão em relação à Índia e uma integração em relação ao Paquistão. A outra guerra foi por Bangladesh. Bangladesh era o que chamavam de Paquistão Oriental, separado do Paquistão, lá embaixo, no sudeste da Índia, e houve a guerra pela independência. O Paquistão enviou tropas para lá, e com isso a Índia resolveu entrar na parada também. E aí os guerrilheiros separatistas do Bangladesh e as tropas indianas venceram as forças do Paquistão. Então já foram 3 guerras e um conflito em que houve tiros, né? Mas 3 guerras. Não é uma situação incomum, portanto. Olha, será que haverá... Não, o risco de uma nova guerra é muito alto. Porque já houve 3, há feridas não fechadas, há descontentamentos não resolvidos, há mágoas que continuam movendo ações políticas. E há a questão do nacionalismo hindu do Modi, as perseguições, agora, por exemplo, que estourou essa crise, há perseguições a muçulmanos dentro da Índia, muçulmanos que nada têm a ver com o Paquistão. Há a questão da Caxemira, que é central. Então, não é um risco pequeno. Há muita coisa que alimenta a guerra. O que detém é exatamente o arsenal nuclear. Ambos até partem da premissa de que ninguém vai usar arma nuclear nessa guerra, se houver. Mas uma derrota tida como inevitável com armas convencionais pode levar, sim, um governo a questionar seus militares e a própria população. Bom, então nós temos esse arsenal para quê? Esse é o risco. E por isso a Secretaria-Geral da ONU se movimenta, os Estados Unidos
já manifestaram apoio aos interesses da Índia. O Trump tenta quebrar a espinha dorsal do BRICS, provocando novas tensões entre Índia e China e, claro, afagando a Índia. Falando para a Índia, você tem razão, estamos com vocês. E não bastasse tudo isso, militares da reserva da Índia estão propondo o seguinte, isso está em documento, em entrevistas, em artigos escritos em jornais. Estão propondo que a Índia faça da Caxemira uma nova faixa de Gaza. Em que sentido? Do que foi feito por Israel no último ano e meio na faixa de Gaza. Devastação. Sem considerar quem é de grupo, quem não é de grupo, quem é ligado ao Paquistão, quem não é ligado ao Paquistão, quem é ligado a algum grupo guerrilheiro, quem não é ligado é apenas um cidadão, um civil na Caxemira. Aos que defendem que a Caxemira seja tratada pela Índia como a faixa de Gaza está sendo tratada por Israel. Aliás, há uma proximidade cada vez maior entre as Forças Armadas da Índia e as Forças Armadas de Israel. E ambos contando, principalmente Israel, é claro, mas a Índia contando cada vez mais com novas tecnologias. Por essa parceria com Israel e pela própria capacidade indiana de desenvolvimento tecnológico. É uma situação crítica. E não será, se ocorrer, tomara não ocorra, não será um passeio no parque para nenhum dos dois lados e não será uma guerra de consequências regionais. Haverá consequências globais se esse conflito estourar. Até porque há a questão religiosa como pano de fundo para o risco de uma nova guerra entre Índia e Paquistão, meu caro Ronald Gimenez. Este é o